E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Deu aquela respirada? Assistiu a primeira aula sobre bactérias? Essa é a nossa segunda aula de bactérias. Lembra que na nossa primeira aula nós falamos sobre as principais características da célula procarionte, né? Como que é a célula procarionte e as diferenças da célula procarionte para a célula eucarionte. Falamos que as bactérias também, elas estão agrupadas em dois domínios, que é o das arqueobactérias e bactérias verdadeiras. E na última aula também nós falamos sobre as estruturas da célula procarionte, diferenciando as bactérias em gram-positivas e gram-negativas. Aprendemos aí que as bactérias são classificadas de acordo com a sua forma, em bactérias em forma de cocos, bacilos, bactérias de forma espiral, certo? E bactérias em forma de vibrião, beleza? E a aula de hoje nós vamos falar sobre a nutrição bacteriana, certo? As bactérias, elas podem ser classificadas de dois tipos, né? Então, uma bactéria, ela pode ser autótrofa ou heterótrofa, certo? Você sabe o que é isso? Vamos relembrar aí. O que é um ser vivo autótrofo? Um ser vivo autótrofo é um ser vivo que consegue produzir o seu próprio alimento, certo? Então existem bactérias que são autótrofas e outros grupos de bactérias que são heterótrofas, que não produzem seu próprio alimento e têm que conseguir recursos do ambiente, né? De outro organismo. Muito bem. Então nós vamos começar falando na aula de hoje sobre as bactérias autótrofas, né? Que são essas bactérias que conseguem produzir substâncias orgânicas utilizando minerais aí do ambiente. Beleza? Você já deve saber, por exemplo, que as plantas são autótrofas, produzem seu próprio alimento, certo? Mas olha só que interessante, as bactérias autótrofas, elas podem ser divididas em dois grupos. Existem as bactérias autótrofas fotossintetizantes. O que é isso? São bactérias autótrofas que fazem a fotossíntese, né? Lembra que a fotossíntese é um processo de produção de alimento utilizando luz, certo? Igual as plantas fazem. Então algumas bactérias, elas fazem como as plantas, né? Utilizam a luz do sol para conseguir energia, fazer a fotossíntese e assim produzir o alimento que elas precisam. Essas são as bactérias fotossintetizantes. E existe um grupo de bactérias chamadas de cianobactérias. Essa bactéria você tem que saber que ela cotidianamente cai nos vestibulares. O que é uma cianobactéria? É uma bactéria autótrofa fotossintetizante, ou seja, uma bactéria que faz fotossíntese, certo? Antigamente essas bactérias eram chamadas de algas azuis, ou cianofícias, né, que é um nome errado para você dizer. O nome correto dessas bactérias são cianobactérias, que são bactérias que vivem na água doce, na água do mar, certo? E fazem fotossíntese, beleza? São os seres vivos mais comuns que existem no planeta Terra, um dos mais antigos, né? Eles podem viver em vários tipos de ambientes, né, com qualquer umidade, de água doce, água salgada, como disse. E essas bactérias, elas possuem clorofila, que é uma proteína que fica solta no citoplasma. E lembra aí, as plantas também possuem clorofila e fica dentro de uma organela chamada de cloroplasto. Já as bactérias, a clorofila, fica espalhada no citoplasma e tem a mesma função nas plantas. Qual é a função da clorofila? Captar energia solar para produção do alimento que elas precisam. Então essas bactérias usam a energia solar utilizando a clorofila para produzir o seu próprio alimento. E essas bactérias, as cianobactérias, elas têm uma importância ecológica muito grande. Primeiro, as cianobactérias, elas auxiliam na fixação do nitrogênio aquático. Então algumas bactérias ali, né, alguns tipos de cianobactérias, elas conseguem capturar o nitrogênio gasoso que está dissolvido na água e assim incorporar esse nitrogênio dentro do organismo, certo? Fazendo com que o ciclo do nitrogênio consiga acontecer no ambiente aquático. Então as bactérias cianobactérias, elas têm essa importante função de fixar o nitrogênio no ambiente aquático. É muito importante isso nas plantações de arroz, que são plantas que são plantadas ali em ambiente aquoso, certo? Outra importância das cianobactérias, a produção do oxigênio para a atmosfera. Você já deve ter ouvido falar que a Amazônia não é o pulmão do mundo. Não são as plantas que produzem o oxigênio que nós consumimos. A maior parte do oxigênio que nós consumimos é produzido no oceano, através das algas e das cianobactérias. Então as cianobactérias, através da fotossíntese, você sabe muito bem que é uma reação química que libera oxigênio. E as cianobactérias tem esse papel importante ecológico também na produção do oxigênio.
certo? Porque elas são fotossintetizantes, como eu te ensinei, certo? Outra importância das cianobactérias é que elas são excelentes colonizadoras de ambientes, ou seja, são seres vivos pouco exigentes, então eles conseguem sobreviver em ambientes com pouquíssimo nutriente, apenas com luz do sol ali dissolvido, gases ali, pouca quantidade. São seres vivos pouco exigentes, conseguem viver em ambientes que outros seres vivos não conseguiriam. Beleza? Então nós temos aqui um exemplo de uma cianobactéria. Como você pode ver, a sua coloração azul fazia com que alguns cientistas antigamente chamassem essas bactérias de algas azuis. Mas elas não são algas, são bactérias. E como você pode ver, nós temos cianobactérias filamentosas, né, em formato de cocos, redondinha, né, formando esse filamento, como você pode verificar aqui. Certo? Muito bem. E essas bactérias são fotossintetizantes, são autótrofas. Mas lembra que as bactérias autótrofas, além de fotossintetizantes, elas podem produzir o seu próprio alimento através de um outro processo muito interessante, que é chamada de quimiossíntese. O que é quimiossíntese? A quimiossíntese é a produção de energia realizada através da oxirredução de algumas moléculas orgânicas e inorgânicas, como a amônia, o ferro, o nitrito e o enxofre. O que é isso? Algumas bactérias, elas não precisam de luz solar para produzir o próprio alimento. Elas são autótrofas, porém utilizam outra fonte de energia, que é a oxirredução de alguns tipos de moléculas, certo? Olha que interessante. Então algumas bactérias, elas conseguem produzir o próprio alimento sem precisar de luz. É isso que é muito interessante nas bactérias e a sua diversidade, certo? Então aqui nós temos aqui uma reação química mostrando essa reação de oxirredução, essa quimiossíntese, onde a partir de substâncias inorgânicas, a oxidação produz energia para que as bactérias possam pegar o gás carbônico e água dissolvido na água ali e conseguir produzir substâncias orgânicas. Alguns exemplos de bactérias que fazem isso são as bactérias que participam do ciclo nitrogênio, como as nitrosomonas e nitrobacter. São bactérias que auxiliam no ciclo nitrogênio e são bactérias que fazem esse processo, né, essa quimiossíntese, que é um processo de produção de alimento sem precisar de luz. Então muitas bactérias que vivem em ambientes muito das profundezas, né, elas conseguem sobreviver, produzir o seu próprio alimento sem precisar de luz, o que é muito interessante dentro das bactérias. E acredito que as primeiras bactérias que surgiram no planeta foram bactérias quimiosintetizantes, que utilizavam aí compostos oriundos do centro da Terra, de frutos de vulcanismo, para realizar as reações químicas e assim conseguir sobreviver nesses ambientes que muitos seres vivos não conseguiriam. Beleza? As bactérias, como eu disse, elas podem ser autótrofas, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese, e nós temos também as bactérias heterotróficas ou heterótrofas. O que é uma bactéria heterótrofa? É uma bactéria que não consegue produzir o seu próprio alimento. E dentro das bactérias heterótrofas, né, nós temos 3 tipos de formas de vida, que são as bactérias saprofágicas ou decompositoras, nós temos as bactérias mutualísticas, que fazem relações com seres vivos, e nós temos as bactérias parasitas, que são aquelas causadoras de doenças. Vamos começar falando nas bactérias saprofágicas, que são as bactérias que realizam uma reação química muito importante, chamada de decomposição. Você já deve ter estudado na cadeia alimentar, né, na aula de cadeia alimentar que eu falei para você aqui, que a cadeia alimentar era formada por níveis tróficos, que são os produtores, consumidores e os decompositores. Os decompositores são principalmente os fungos e as bactérias, certo? E essas bactérias, através de uma forma de digestão chamada de saprofágica, que é uma digestão fora do corpo. Então, por exemplo, quando um ser vivo morre, igual você está vendo aqui a imagem desse animal morto, ele perde seu sistema de defesa. Então algumas bactérias que estão no solo, no ar, na água, né, entram em contato com essa matéria orgânica e essas bactérias começam a liberar ácidos, quebram a estrutura orgânica do ser vivo fora do corpo, depois absorve. Isso que é a digestão extracorpórea ou digestão saprofágica. Então essas bactérias, elas vão fazendo esse processo de decomposição, vão morrendo e vão liberando os nutrientes para o ambiente de novo. Então
lembra aí que os decompositores têm um papel fundamental na cadeia alimentar, que é fazer a ciclagem dos nutrientes, certo? Fazer com que a matéria orgânica que fazia parte de um ser vivo, né, seja devolvido para o ambiente para que esses seres vivos, para que outros seres vivos, como as plantas, possam absorver esses nutrientes que tem no solo. Lembra aí que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E as bactérias decompositoras ou saprofágicas são os melhores exemplos disso. Elas fazem a decomposição, fazendo com que átomos de um ser vivo que morreu possa voltar para o ambiente e fazer parte de outros tipos de seres vivos. Então, no final de toda a cadeia alimentar, todo ser vivo, né, ele morre e assim ele é decomposto e aqueles átomos que faziam parte dele passam a fazer parte do ambiente e assim a ciclagem dos nutrientes acontece graças às bactérias decompositoras que são heterotróficas. Beleza? Muito bem. Além de decompositoras, as bactérias elas podem fazer uma relação muito interessante que são relações mutualísticas. O que é uma relação mutualística para você que não lembra? É uma relação obrigatória entre seres vivos de espécies diferentes. É uma relação de dependência entre seres vivos de espécies diferentes. Eu vou citar aqui para você alguns exemplos de relações mutualísticas realizadas por bactérias. A primeira delas que eu vou citar é as bactérias que auxiliam os seres vivos herbívoros na quebra da celulose. Então a celulose é um tipo de estrutura de carboidrato que existe nas plantas, certo? Que dificilmente é quebrada pelos organismos. Agora, um ser vivo que consegue quebrar a celulose são bactérias, porque elas produzem uma enzima chamada de celulase que quebra a celulose. Agora, os animais não conseguem quebrar a celulose, como o boi que você está vendo aqui. Você sabe que o boi come grama. E como que ele vai fazer para quebrar essa celulose que tem na grama? Então, dentro do organismo do boi ou de outros animais herbívoros, existem bactérias que vão quebrar a celulose para ele e assim ele vai conseguir a energia que ele precisa. Senão ele não vai conseguir extrair a energia da celulose. Então perceba aí que essas bactérias têm um papel muito importante nos herbívoros de fazer a quebra da celulose, certo? E assim permitir com que eles consigam a energia deles. Então é uma associação entre animais e bactérias que fazem com que essas bactérias consigam quebrar a celulose para esses animais herbívoros aí, o que é muito importante e é um exemplo de relação mutualística, onde a bactéria ganha abrigo e alimento e o animal ganha os nutrientes, né, vindos aí dessa quebra da celulose feita por bactérias. Então ela vai guardar bactérias ali dentro dela para quebrar essas substâncias. Isso acontece com os cupins, isso acontece com os animais herbívoros em geral, né, que precisam de quebrar a celulose e assim extrair os nutrientes que eles precisam, certo? Outro exemplo de bactérias mutualísticas, né, são as bactérias que auxiliam na nossa digestão. Você sabia que no nosso intestino existem mais bactérias do que células no seu corpo inteiro, certo? Algumas bactérias são ruins, causadoras de doenças, mas outras são extremamente importantes para a sua digestão, certo? Alguns tipos de vitaminas, como a vitamina B12, certo? São vitaminas que são produzidas por bactérias que vão para você. Olha só que interessante. Então essas bactérias são muito importantes na alimentação e na nutrição e na quebra de alguns tipos de alimentos. Por exemplo, os lactobacilos, certo? São exemplos de bactérias que conseguem quebrar alguns tipos de açúcares do leite, aí que você já deve ter ouvido falar. Ou seja, são bactérias que auxiliam na sua digestão. E essas bactérias que ficam lá, geralmente no seu intestino, elas são chamadas de flora intestinal. A flora intestinal são bactérias que auxiliam na sua digestão. É um outro exemplo de relação mutualística realizada por bactérias. E, não menos importante, nós temos as bactérias que auxiliam no ciclo do nitrogênio. Isso aqui cai muito em vestibular, então é muito importante que você saiba, certo? Já tivemos uma aula sobre ciclo do nitrogênio, se você quiser voltar lá e verificar, é muito importante. O que é isso? O ciclo do nitrogênio é um ciclo, né, dessa molécula tão importante que é o nitrogênio. Então, algumas bactérias, perceba, elas ficam associadas a raízes de plantas, principalmente plantas leguminosas, que fazem com que essas bactérias, quer dizer, elas conseguem tirar o nitrogênio do ar, converter em amônia, certo? Para que essas plantas possam absorver o nitrogênio e construir os seus aminoácidos e suas proteínas. Ou seja, as bactérias Rhizobium são bactérias que se associam a plantas leguminosas e assim podem, né, fazer
a fazer a quebra, né, a absorção do nitrogênio atmosférico para que as plantas possam utilizar esse nitrogênio na sua estrutura. Ou seja, são bactérias que auxiliam no ciclo do nitrogênio. Beleza? É muito importante que você saiba dessa relação mutualística entre bactérias e raízes de plantas leguminosas no ciclo do nitrogênio, certo? E existem também bactérias decompositoras do solo, como as Nitrosomonas e Nitrobacter, que participam de um processo chamado de nitrificação, que fazem com que o nitrogênio ele possa ser acessível para algumas plantas a partir de algumas reações químicas que algumas bactérias fazem. Beleza? E também, além das bactérias decompositoras, as bactérias mutualísticas, nós temos as bactérias parasitas, que são as bactérias causadoras de doenças, como a tuberculose, a gonorreia, a sífilis, a cólera, a cárie, o botulismo, acne, salmonela. Só que a gente vai ter uma aula específica sobre doenças bacterianas, tá bom? Beleza? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre respiração bacteriana, reprodução bacteriana e nós vamos falar como que algumas bactérias podem ser muito importantes na biotecnologia, tá bom? Aula 2 de bactérias, espero que você tenha gostado. Assista a próxima aula para você ter um conhecimento completo sobre esses micro-organismos. Um grande abraço, professor Roque Alves, professor de Biologia. Tchau!